iniciando mais um devocional. Estamos iniciando mais um momento na presença de Deus, onde vamos aprender da sua palavra, onde vamos ser orientados por ela. Nada melhor do que, antes de começar qualquer coisa no dia, começar na presença de Deus. Como é bom a gente acordar e ter a certeza de que existe um Deus que nos ama, um Deus que nos conduz, um Deus que nos dá direção e um Deus que diz: estou contigo. Como é bom acordar com essa segurança e essa certeza. Bom dia a todos, bom dia meu amigo Zaguete, eu sempre quero pronunciar esse nome e não consigo. Zaguete, é isso, né? Seja bem-vindo, querida. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, follower, sejam bem-vindos. Bom dia, Marta, seja bem-vindo. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe vocês. Vamos chegando, vamos começar mais um devocional, mais um momento. Mais um momento que... acertei, Zaguete, acertei, querida. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Vamos chegando. Que possamos nesta manhã estar com o coração descansado em Deus, nossa mente focada no Senhor. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Isso é bom. Quanto mais coração tiver, né? O Instagram vai distribuindo melhor, evidenciando o vídeo, né? Bom dia, Irla. Seja bem-vinda, querida. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Devocional sempre é importante, né? A gente separar um momento onde nada possa nos distrair, um momento onde a gente é abençoado por Deus, onde a sua palavra é expressada, é dita, é revelada, e com ela aprendemos, com ela caminhamos, com ela nos renovamos. E a vida devocional, ela tem que ser diária. A vida devocional, ela tem que ser todos os dias. A vida devocional é todo momento. Não se resuma a sua vida devocional só nessa live que é feita todo dia, às 6 horas da manhã. Vida com Deus é uma vida contínua, diária, plena. É uma vida de perseverança. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre essa palavrinha, perseverança. Sabe, queridos, a gente precisa ser maduro o suficiente. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. A gente precisa ser maduro o suficiente para entender que a vida, ela é cansativa. A vida nos fornece coisas para nos parar. A vida nos apresenta situações para desistirmos. Precisamos ter essa consciência. Às vezes você está vivendo um dia bom, às vezes você está vivendo um dia mau. Às vezes está tudo bem, de repente a vida vira do avesso. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Às vezes você está caminhando, as coisas estão fluindo, as coisas estão indo bem. Eu esqueci de perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Porque às vezes eu começo, esqueço de perguntar e de repente não estão ouvindo bem e eu fico falando. Às vezes acontece. Como eu falei uma vez, eu fiz o devocional. No final a pessoa falou: pastor, eu não estou te ouvindo. E eu já tinha praticamente terminado o devocional. Obrigado, Gi. Obrigado, Marta. Deus abençoe. Bom dia, Vilma. Tudo bem, querida? Deus abençoe. Obrigado, Norimar. Então, como eu estava falando, a gente precisa ser maduro, porque a gente precisa entender que a vida
ela tem seus desafios, ela tem as suas demandas, ela tem... E se torna cansativo. Chega uma hora que você fala, eu não aguento mais. Eu estou cansado, a vida tá me deixando assim. É natural, a vida é uma guerra. A vida é uma batalha. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Como eu sempre digo nesse devocional, a vida é um campo de batalha. A gente precisa ter essa consciência. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Por isso, o tema da nossa conversa hoje é: você precisa de perseverança. A vida plena, a vida com Deus, a vida que funciona, a vida que nos faz caminhar, a vida que nos faz combater esse bom combate, a vida que nos faz viver triunfante, a vida que nos faz realizar e conquistar, é a vida daqueles que perseveram. Aí você fala assim, mas pastor, faz 10 anos que eu persevero, faz 30 anos que eu persevero. Querido, a perseverança é até o último fôlego de vida. Grave isso. A perseverança é até o último fôlego de vida. Enquanto você estiver respirando, você precisa perseverar. Bom dia, Mônica. Bom dia, Mira. Sejam bem-vindas. Nunca esqueça disso. Enquanto você estiver respirando, você precisa perseverar. A vida é para os corajosos. A vida é para aqueles que entendem o que é perseverar. A vida é para aqueles que sabem para onde estão indo. A vida é para aqueles que têm Deus como seu Senhor, que conduz e que te dá essa perseverança, essa graça, essa força. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu sempre falo desse versículo, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Esse ter bom ânimo é isso, continue, persevere, não desista, não desista. Eu quero começar lendo com vocês carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Bom dia, dona Heloísa. Diz assim a palavra de Deus: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Existe promessa na perseverança, existe recompensa na perseverança. Eu vou repetir esse versículo e você grave ele na sua mente, no seu coração. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Sabe, queridos, perseverança é uma característica de todo cristão, de todo homem e mulher que tem uma vida com Deus, entende que a vida é um campo de batalha e os vitoriosos são aqueles que perseveram. Sabe, queridos, no mundo de hoje, o desistir é muito fácil. Porque, como eu disse no início, o mundo nos oferece opções, situações para desistir de forma muito fácil. Sabe, queridos, Abraão, vocês conhecem a história. Abraão recebeu uma promessa. E essa promessa ele já recebeu com uma certa idade. E ele recebeu uma promessa que não tinha lógica humana nenhuma. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, queridas. Abraão recebeu uma promessa que não tinha lógica humana nenhuma. E as promessas de Deus são assim. O que Deus prometeu para você, você olha e fala, não, isso não é possível de acontecer. Mas é assim que Deus trabalha. Deus trabalha naquilo que não é lógico. Deus trabalha naquilo que não é possível. Deus trabalha naquilo que você acha que não tem sentido. Deus vem e realiza. Isso chama-se o quê? Milagre. Milagre é uma ação sobrenatural
no mundo natural. Milagre é uma ação sobrenatural no mundo natural. Para Abraão e para Sara era impossível ter uma grande nação, ter um descendente. Mas essa foi a promessa que Abraão e Sara receberam: farei de ti uma grande nação. Só que tem um pequeno detalhe: Sara era estéril. Humanamente falando, de onde viria essa grande nação? Tanto é que eles estavam até meio assim, principalmente Sara, e Sara tentou ajudar o Senhor, porque o tempo foi passando, existia uma promessa para esse casal: farei de vocês uma grande nação. E o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. Queridos, quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. E de repente você está aí reclamando que você não recebeu sua promessa ainda. Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Mas por que a promessa foi concluída? Por que a promessa foi realizada? Por causa da perseverança de Abraão e de Sara. Quer viver as promessas de Deus? Não desista. Quer viver as promessas de Deus? Continue firme, continue marchando, continue conquistando, continue realizando. Resumindo, continue vivendo. Continue vivendo. Sabe, queridos, Deus tem algo para mim e para você totalmente fora do nosso raciocínio, da nossa lógica humana. A palavra de Deus diz que o que Deus tem para a gente, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, ainda não penetrou ao nosso coração. É aquilo que Deus preparou, é aquilo que Deus tem para mim e para você. Mas sabe quando você vai ver isso? Sabe quando você vai ver essas coisas sendo realizadas? Na perseverança. E olha uma coisa, perseverança são para poucos. Então, se você está perseverando, se você está continuando, independente das circunstâncias, independente das tempestades, independente dos sentimentos, independente do medo, está com medo? Vai com medo mesmo. Está preocupado? Vai com a preocupação mesmo. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. Quanto tempo, né? Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Continue, porque é na perseverança que está o seu milagre. É nessa perseverança que está as bênçãos do Senhor para a sua vida. É na perseverança que Deus se manifesta e derrama sobre você graça sobre graça, vida sobre vida, milagre sobre milagre. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Continue firme, continue firme. Perseverança é uma característica de todo cristão. Mas por que a perseverança é tão importante? Eu separei aqui alguns pontos, algumas coisas que eu quero pontuar sobre a perseverança. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa perseverar para continuar fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Importante perseverar para fazer a vontade de Deus na nossa vida. O que lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36, que foi o início do nosso devocional, diz, Hebreus 10, 36, haverdes feito a vontade de Deus, quando tiver concluído o seu trabalho para Deus, terá uma recompensa. Terá uma recompensa. A principal recompensa, existem várias, mas a principal recompensa de todo homem e de toda mulher que persevera
é a vida eterna. É a vida eterna. Entenda, querido, que a sua vida, a minha vida, ela tem um prazo de validade. Vai chegar um dia, essa é uma das certezas que eu e você precisamos ter, é que não ficaremos aqui para sempre. Não fazemos parte desse mundo. A palavra de Deus diz que a nossa pátria é no céu. E é para lá que estamos indo. Chegará um dia onde estaremos eternamente com o Senhor. A principal recompensa daqueles que perseveram até o fim é a vida eterna. Não sabemos quando iremos, não sabemos como iremos. Alguns vão cedo demais, outros vão com idade mais avançada, outros vão de repente. Não sabemos, não temos esse poder de onisciência, de prever. Esse poder só pertence a Deus. Mas tenha uma certeza, um dia morreremos. Você precisa ter essa consciência latente, que a sua vida tem um prazo de validade. Então, até lá, você precisa perseverar na vontade de Deus para a sua vida. Por quê? Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e, acima de tudo, ela é perfeita. Sabe, queridos, eu e você até temos uma vontade boa. Quem não tem vontade boa de realizar as coisas boas da vida? Temos também, inclusive, na nossa vontade, uma vontade agradável. Mas, geralmente, ela não é perfeita. A vontade do Senhor, sim, além dela ser boa, além dela ser agradável, ela é perfeita. A vontade que Deus tem para realizar na sua vida, na minha vida, a vontade que Ele quer que eu e você possamos viver e desfrutar dessa vontade, ela é a vontade perfeita. Ou seja, do jeito de Deus, querido, é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus realizar. Só que para isso você precisa perseverar, porque Deus não trabalha naqueles que desistem. Deus não trabalha naqueles que desistem. Deus não trabalha naqueles que entregam os pontos. A palavra de Deus diz que nós somos o povo que não retrocede. É para frente que andamos, é para frente que olhamos, é para frente que realizamos, é para frente que conquistamos. Ei, queridos, eu e você estamos numa jornada. Eu e você estamos numa corrida que nos foi proposta por Deus. E essa corrida a gente só consegue vencer, só consegue correr na perseverança, não existe outra forma. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: os dias são maus. Basta o seu dia, o mal, para esse dia. O Senhor Jesus Cristo disse isso. Os dias são maus. Como eu disse no início desse devocional, precisamos ser maduros suficientes para entender que a nossa vida ela é cansativa, ela é diária, ela é rotineira e é na rotina que a vida acontece. Mas para conseguirmos acordar todos os dias com um novo fôlego de vida, com uma nova esperança, com um renovo, precisamos perseverar. Essa palavra perseverança é a chave principal para uma vida cristã. Porque as coisas nos desanimam, as coisas que vemos neste mundo nos entristecem, as coisas desse mundo nos faz perder o ânimo, gera em nós falta de esperança. Por isso que precisamos estar alicerçados sempre na palavra de Deus. E como diz a palavra de Deus, que os nossos olhos
devem estar firmes no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Entenda isso, querido. Se você não perseverar, você não conseguirá viver. Coloque isso no seu coração. A perseverança é a chave fundamental para que você vença todos os dias na sua vida. A vitória ela é consequência da perseverança. A vitória é consequência da obediência. Então, primeira coisa, precisamos continuar perseverando para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que tenhamos uma vida plena, uma vida de obediência, uma vida de entrega para receber o nosso prêmio, que o principal é a vida eterna. E como eu falei, a vida eterna não começa quando a gente morre, não começa quando a gente morrer, não. A vida eterna começa agora. Hoje você está caminhando para a sua vida eterna. Hoje você está perseverando para a sua vida eterna. Hoje você está contribuindo com as suas atitudes para a sua vida eterna. Infeliz é o homem, diz o Senhor, que acha que a vida só é aqui. Eu já falei em vários devocionais, o seu corpo, cada dia que passa, ele está perecendo. É natural. O seu corpo, cada dia que passa, ele está envelhecendo. Por causa do pecado. Você sabia disso? Que você envelhece por causa do pecado? Porque enquanto o pecado não tinha entrado na vida humana, na humanidade, Adão e Eva tinham a vida eterna. Eles não iriam morrer. Deus criou tudo para a eternidade. Eu e você fomos criados para a eternidade. Nunca esqueça disso. Por isso que a gente não consegue viver nesse mundo do jeito que o mundo está. Por isso que a gente não concorda com milhões de coisas que acontecem no mundo. Por isso que a gente não consegue compactuar com os valores e princípios deste mundo. Porque nós fomos criados para a eternidade, não para esse mundo. Esse mundo corrupto. Esse mundo com valores deturpados, isso é fruto do pecado. Então o meu corpo envelhece, o seu corpo envelhece por causa do pecado. Então precisamos perseverar para vencer o pecado em Cristo e conquistar a nossa vida eterna. Precisamos perseverar para fazer a vontade de Deus. Bom dia, Bruna. Seja bem-vinda, querida. Bom dia, Maurício. Precisamos perseverar para viver um dia de cada vez, vencer um dia de cada vez, expressar a vontade de Deus através da nossa vida um dia de cada vez. Ah, queridos, não desista. Não desista. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa que precisamos entender sobre perseverança. Precisamos perseverar para dar frutos. Sabe, queridos, Deus te deu uma vida frutífera. Deus te deu uma vida frutífera. Você está nesse mundo para frutificar. Nunca esqueça disso. Eu e você fomos plantados neste mundo para frutificar. E aí eu lanço uma pergunta: você está frutificando? Quando você for embora desse mundo, quando a morte bater a sua porta, e aí você irá viver a vida eterna, você deixará um legado? Você deixará frutos para a sua geração? Você deixará exemplos
Recentemente, eu perdi uma pessoa muito importante na minha vida. Uma pessoa que muita coisa que eu vivo hoje do meu cristianismo, da minha vida cristã, eu aprendi com essa pessoa. Mas ela deixou um legado extraordinário. Ela deixou um legado indiscutível. Foi uma das pessoas que eu mais vi frutificar na vida. Eu estou falando do meu pastor. Um homem que foi embora muito cedo. Mas era plano de Deus, era propósito de Deus. Deus tem dentro da sua soberania os seus motivos e as suas razões. Mas esse homem deixou um legado extraordinário. E eu pergunto, e você? Está deixando? Você está frutificando? A perseverança, ela existe e ela é necessária para que possamos dar frutos. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 15. Mas as que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm essa palavra e dão frutos com perseverança. Nesta manhã, nesse devocional, a palavra de Deus está sendo lançada. A palavra de Deus está sendo semeada através da minha vida. Mas essa palavra de Deus precisa encontrar em cada um de nós, inclusive em mim, que sou o primeiro, terra fértil. Porque a palavra de Deus são sementes da verdade que são lançadas. E quando ela cai em terra boa, que é o coração bom e generoso, que é o coração que ouve a palavra e coloca em prática, retém, elas dão fruto, fruto com perseverança. Através da palavra de Deus, queridas, que vocês vão praticar, que vocês retêm, vocês irão frutificar. Na parábola do semeador, que é essa porção da palavra que eu li, apenas um solo permitiu a semente dar fruto. Esse solo é um coração honesto, bom, receptivo, produtivo. É um solo que agarra a semente, extrai dessa semente todos os nutrientes e produz fruto para a honra e glória do Senhor. Do Senhor. Só que existe também solos que não aceitam a palavra. E esses solos não frutificam. Esses solos existem, estão ali, onde as sementes são lançadas, só que não frutificam. Não geram resultados. Bom dia, Rogério, seja bem-vindo, querido. Qual é o seu solo? Você quer dar fruto? Como é que anda o seu solo? Ele está sendo adubado? Ele está sendo regado? Ele está sendo alimentado pela palavra de Deus? Pela uma vida com Deus? Pelo relacionamento com Deus? Isso precisa ser de forma perseverante. Você precisa manter a sua terra boa todos os dias. Você precisa cuidar da sua terra todos os dias, porque as sementes estão sendo lançadas, as sementes estão sendo jogadas. Sabe, queridos, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando você, por exemplo, está num devocional como esse, a semente está sendo lançada. Quando você pega a sua Bíblia e começa a ler, a semente está sendo lançada. Quando você está conversando com uma pessoa cristã, ela está conversando com você, falando do amor de Deus, falando das coisas do reino de Deus, a semente está sendo lançada. Quando você vai numa igreja, participa de um culto,
participa de um momento ali, a semente está sendo lançada. Quando você assiste uma pregação, ouve uma palavra, está ouvindo um louvor, esses fundos musicais que eu coloco aqui para o nosso devocional são louvores, só que são louvores instrumentais. Mas a semente também está sendo enviada, plantada. Agora vai depender do solo, ou seja, de mim e de você, para que esses frutos comecem a frutificar, a crescer. Porque nascemos para isso. Agora, queridos, isso só é através da perseverança. Olha o que está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Preste bem atenção nesse versículo. Portanto, isso é Tiago falando. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, para te levar para a vida eterna. Isso que ele está dizendo aqui. Sejam então praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. A perseverança ela tem que gerar em nós humildade, para que a terra seja uma terra boa, cheia de nutrientes, para receber a palavra de Deus. E ao receber, ela deve ser colocada em prática. Porque se você não colocar aquilo que você escuta de Deus, você está enganando a você mesmo. Você está achando que está tudo bem, mas a sua vida está assim, uma confusão. Sabe, queridos, às vezes a gente não entende por que não conseguimos sair desse ciclo vicioso de problemas. Vai ver, faz 30 anos que você está vivendo o mesmo problema. Vai ver, fazem 10 anos que você está vivendo o mesmo problema. Sabe uma coisa, querido? Entenda isso que eu vou dizer para você. Uma coisa é você passar pelo deserto. Outra coisa é você ficar no deserto. Nunca esqueça disso. Uma coisa é você passar pelo deserto. Outra coisa é você ficar no deserto. Às vezes eu converso com pessoas, a gente como pastor, a gente atende muitas pessoas, e às vezes uma das reclamações que a gente escuta é: nossa, pastor, o deserto não tem fim. Aí se pergunta: mas você está nesse problema há quanto tempo? Ah, faz 20 anos. Opa, então alguma coisa está errada. No mundo passais por aflições. Jesus Cristo não diz ficai nas aflições. Ele diz passai. Deserto é lugar de passagem, não lugar de morada. Grave isso. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Então a palavra de Deus ela precisa ser praticada, porque é na prática da palavra que você passa pelo deserto. É na prática da palavra que você sai do deserto. É na prática da palavra que a vitória é certa. É na prática da palavra que a sua vida se torna uma vida agradável a Deus. É na prática da palavra que você conquista tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. É na prática da palavra que os planos de Deus se realizam na sua vida. É na prática da palavra que você vive no centro da vontade de Deus. É na prática da palavra que você glorifica o nome do Senhor na sua vida. Então, se você está num deserto há 20 anos, há 30 anos, alguma coisa precisa ser revista. É isso que Tiago está dizendo. Se você não pratica a palavra, se torna apenas um ouvinte, você está enganando a você mesmo. Não os outros, você mesmo. Sabe, queridos, a gente tem muitos cristãos que precisam se converter. Ah, pastor, essa frase é pesada demais, mas infelizmente é uma realidade.
temos muitos cristãos que ainda precisam se converter. Vida com Deus é uma vida prática, diária, constante, perseverante. Amém? Vocês estão comigo? Às vezes a gente acaba ouvindo, uma coisa não muito agradável, eu sei disso. Mas é o que Deus coloca no meu coração e eu preciso transmitir. E eu estou falando para mim. Eu sou o primeiro que recebo. Eu sou o primeiro que escuto. Eu sou o primeiro que recebe essa semente. Eu sou o primeiro que tem que viver isso. Terceiro ponto. Por que precisamos perseverar? Por que precisamos continuar? Para desenvolver o nosso caráter. É na perseverança que você se amadurece. É na perseverança que você é forjado por Deus. É na perseverança que você é transformada dia após dia. É na perseverança que você enfrenta as tribulações da vida. É na perseverança que a paciência é gerada. É na perseverança que você fica semelhante a Cristo. É na perseverança que você é forjado. É na perseverança que você é transformado. É na perseverança que você se torna um discípulo de Cristo. É na perseverança que você se torna filho e filha de Cristo. Por isso, a perseverança, ela desenvolve em nós o nosso caráter. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Paulo, nesse versículo, ele apresenta uma lista de várias coisas, em que se leva a outra. A tribulação produz perseverança, a perseverança produz paciência. E essa paciência e essa perseverança nos faz um caráter aprovado. O que é um caráter aprovado? Um caráter aprovado é um caráter digno de confiança. Por isso que às vezes a gente fala, essa pessoa é um mau caráter, porque aquela pessoa não é digna de confiança. Ela não tem boa índole, ela não tem conduta de homem, de mulher, conduta verdadeira. Caráter aprovado é um caráter onde Deus olha e fala, nesse eu posso confiar, nesse eu posso apostar, nesse eu posso realizar, nesse eu posso derramar graça, nesse eu posso derramar as bênçãos, nesse eu posso realizar tudo aquilo que eu tenho para ele, porque ele é uma pessoa de bom caráter. E é na perseverança, é enfrentando as tribulações, que construímos o nosso caráter. A ideia aqui de Paulo é que a perseverança através das provações demonstra que somos dignos de confiança. Dignos de confiança. Sabe, queridos, se você olhar a história de Jó, Jó foi um dos homens que mais sofreu na humanidade. Eu não sei se vocês sabem, eu vou abrir um parênteses aqui, mas teologicamente falando, Jó foi escrito antes de Gênesis. O livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. É considerado o primeiro livro da Bíblia. Mas por causa do seu conteúdo, na hora da compilação da Bíblia, Gênesis, como quer dizer o princípio, se tornou o primeiro livro. Mas historicamente falando, Jó foi o primeiro livro a ser escrito.
Eu queria só abrir esse parênteses, que é uma curiosidade bíblica que eu acho que é interessante para quem gosta de saber sobre essas coisas, né? Mas a vida de Jó é uma vida de um homem que perseverou na tribulação. E ele foi digno de confiança. Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que confiava plenamente em Deus. Mas um dia Deus permitiu que ele sofresse. Porque o diabo falou, se ele sofrer, ele vai negar o seu nome. Se ele sofrer, ele não vai ser essa bênção toda que você diz que ele é. Mas Jó perseverou na tribulação. Por isso, querido, continua firme. Continua firme. Eu não sei o que você pode estar vivendo, eu não sei o que você de repente pode estar passando, mas permaneça fiel nas suas convicções, na sua fé, nos seus princípios e valores recebidos do Senhor, porque isso vai forjar o seu caráter. Como forjou o caráter de Jó. Jó tinha tudo para desistir, parar de perseverar. A esposa dele chegou ao ponto de falar, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele falou, você está falando como uma louca. O sofrimento do Jó era tão intenso, tão doloroso. Imagina você perder tudo em um dia. Às vezes a gente vai perdendo gradativamente. Hoje perdeu alguma coisa, amanhã perdeu outra. É natural. A vida tem seus ganhos e suas perdas. Mas Jó perdeu tudo em um dia. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu tudo. Já parou para pensar num negócio desse? Em um dia, você ficar só com a roupa do corpo? E além de tudo, um corpo cheio de chagas, porque ele ficou doente. A palavra diz que ele usava caco de telha para se coçar. Mas ele, em momento algum, murmurou e reclamou. A gente, por qualquer coisinha, a gente já reclama, né? E a mulher disse, amaldiçoa o seu Deus e morre, porque não tem mais esperança para você, a vida acabou. Ele falou, você fala como uma louca. Eu vim ao mundo sem nada e voltarei sem nada. Mas a perseverança de Jó teve um prêmio. Deus virou para o diabo e falou, agora chega, você não vai mais tocar na vida dele. Você já viu que ele não negou o meu nome, não negou a sua fé. Aquela provação foi para testar a fé de Jó. De repente o que você está vivendo é para isso, para testar a sua fé, para testar a sua perseverança. Queridos, entenda uma coisa, nada acontece sem a permissão de Deus, nada. Para o diabo tocar em Jó e fazer o que ele fez, ele precisou da permissão de Deus. Depois comece a ler o livro de Jó. É um livro fantástico. Então o que você está vivendo tem um propósito, tem um princípio, tem um valor inserido aí. Mas chegou um momento que Deus virou para o diabo e falou, agora chega. Agora você não pode tocar mais. E Deus restituiu em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido em um dia. Deus deu mais bens, mais filhos, mais posses, saúde. E Jó ainda viveu por muitos e muitos anos, farto de bênçãos. Então, queridos, as tribulações forjam o nosso caráter. Muitas pessoas se afirmam ser fiéis a Deus. Muitas pessoas afirmam que são fiéis à palavra. A perseverança, ela prova isso. Você quer saber se uma pessoa é fiel? Você quer saber se uma pessoa é constante? Veja a perseverança dela. A fidelidade a Deus está na nossa perseverança. A nossa perseverança nas provações. A nossa perseverança nas lutas da vida. Isso gera um louvor e glória para Deus. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1. Já estamos caminhando para o final do devocional. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim:
Nisso vocês exultam. Isso é o apóstolo Pedro dizendo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovados que a sua fé é uma fé valiosa. Olha o que Pedro está dizendo, assim acontece, ou seja, às vezes vocês estão passando por provações, ficam tristes por isso, mas isso acontece para que isso seja comprovado, que comprove a sua fé, a fé que vocês têm, essa fé valiosa, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo sendo refinado pelo fogo, mas é uma fé genuína que resultará em louvor e glória e honra a Jesus Cristo. Olha que fantástico esse versículo. Ainda que agora por um pouco de tempo você passe por essa prova. Olha o que ele falou, pouco de tempo, é aquilo que eu falei. Deserto é lugar de passagem, não de morada. Que vocês passem por essa provação um pouco de tempo, que vocês se entristecem por isso, mas isso comprova a sua fé, isso comprova a sua perseverança, e isso vai resultar em louvor e glória ao nome do Senhor. Ah, queridos, glorifique a Deus com a sua vida, glorifique a Deus com as suas palavras, glorifique a Deus com a sua conduta, glorifique a Deus com a sua perseverança. E para finalizar, perseverança, o último tópico de hoje, perseverança para correr e completar a carreira que foi proposta. Entenda que estamos numa jornada e, como eu falei, ela terá um fim. Ela terá um fim. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Quando ele diz assim, olha que interessante, a carta aos Hebreus, outra curiosidade, que eu não sei se vocês sabem, mas abri um adendo aqui, um parênteses, a carta aos Hebreus, o autor não é conhecido. Alguns dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Apolo, que foi um discípulo de Paulo, mas não tem um autor definido. O seu conteúdo entrou para o cânon da igreja, é canônico, ele é reconhecido pela igreja por causa da sua inspiração divina, mas ele não tem um autor. Então não dá para você dizer assim, carta de Paulo aos Hebreus, não. Eu vou ser sincero, isso é minha visão, é minha posição. Eu acho que foi Paulo que escreveu, por causa do tipo de escrita. Essa carta ela foi escrita no grego, e ela é muito parecida com as cartas de Paulo, mas não foi Paulo, a gente não sabe quem foi, eu acho que sim, mas não tem como definir, tá? Então só para vocês entenderem. Então a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas são essas? Na palavra de Deus temos pessoas que perseveraram até o fim e venceram. Pessoas que perseveraram até o fim e conquistaram as promessas de Deus. Essas são as testemunhas para mim e para você. Por isso que é importante meditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus se torna testemunha de personagens e pessoas que venceram através da perseverança. A vida do cristão ela é descrita como uma corrida de velocidade, uma maratona. Por isso que é necessário perseverar, porque para completar essa maratona, essa corrida, essa jornada até o fim, você precisa se manter firme e perseverante. E à medida que vamos andando, correndo, precisamos estar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E como devemos correr essa corrida? Com perseverança, diligência, isso é responsabilidade e obediência. São 3 fatores fundamentais na nossa corrida: perseverança, responsabilidade e obediência. Precisamos completar a nossa carreira, precisamos completar a nossa jornada, precisamos chegar no final da nossa vida e dizer o que Paulo disse a Timóteo, o seu filho na fé:
Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, muito conhecido, que diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Será que um dia eu e você vamos dizer isso? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém, queridos? Persevere para continuar fazendo a vontade de Deus. Persevere para dar frutos. Persevere para desenvolver o seu caráter cristão. E persevere para completar a corrida que te foi proposta por Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Precisamos de perseverança. Precisamos perseverar até o fim. Até o fim. Vamos orar para que a gente finalize esse devocional e que essa palavra seja vida em nossos corações. Que possamos viver plenamente tudo que aprendemos hoje do Senhor sobre perseverança, sobre caráter, sobre quem somos em Deus. E que possamos viver isso da melhor forma possível, na prática daquilo que Deus tem para a nossa vida. Vamos orar? Amado Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que continuamos na Tua presença. É no nome de Jesus Cristo que aqui estamos reunidos. E a Tua palavra diz, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei presente. E aqui somos mais do que 2. Tudo bem que de forma online, mas não importa, porque o Senhor é onipresente. O Senhor está em todo lugar ao mesmo tempo. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está com eles ali. Não existe barreira, porque o Senhor passeia pela eternidade. Por isso, Pai, somos gratos. Gratos por esse momento. Momento esse que o Senhor já definiu na sua agenda, já marcou na sua agenda, e por isso estamos aqui, porque fomos acordados pelo Teu Espírito. Não estamos aqui porque queremos, por vontade própria, não, estamos aqui porque o Teu Espírito nos trouxe para ouvir a Tua palavra e ser ministrada por ela. Por isso nosso coração se enche de alegria. Obrigado, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos fazer continuar perseverantes diante daquilo que o Senhor tem como vida para cada um de nós. Obrigado por nos ensinar que a perseverança é fundamental para que possamos completar a nossa carreira, combater o bom combate, guardar a nossa fé. Obrigado por nos ensinar através da Tua palavra de uma forma muito clara, de que para dar frutos para a honra e glória do Teu nome precisamos perseverar. Precisamos ser homens e mulheres frutíferas. E o Senhor quer que frutiquemos aonde fomos plantados. O Senhor quer que possamos dar frutos, exatamente vivendo o que estamos vivendo. Não importa se estamos na tribulação, não importa se estamos nas tempestades da vida, cada um na sua intensidade, cada um vivendo a sua intensidade, mas nesse lugar o Senhor quer os nossos frutos. Que possamos, Senhor, frutificar, plantados aonde estamos. Obrigado por nos ensinar isso de uma forma tão especial nesta manhã. Obrigado, Pai, que possamos ser uma resposta viva ao Senhor, de tudo aquilo que o Senhor espera de nós, como filhos amados. Que possamos cada vez mais viver segundo a Tua vontade, no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Teu coração, vivendo de forma louvável. Oh, Pai, obrigado. Obrigado porque no meio de todas as circunstâncias da vida, o nosso caráter é construído, o nosso caráter é forjado. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco, nos dando força, graça, para que possamos vencer todos os dias. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, Senhor, alcança essas vidas, alcança cada um, ministra no coração de cada um, visita as emoções, os pensamentos,
Libera uma palavra de fé, de vitória, que eles possam viver cada dia alicerçado na Tua palavra, alicerçado na Tua vontade, e que eles possam desfrutar, Senhor, com perseverança, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu tenho certeza que são bênçãos tremendas, maravilhosas, que serão realizadas na vida de cada um, de uma forma singular, de uma forma única. Cada um receberá do Senhor aquilo que o Senhor tem para eles. Abençoa a sua casa, suas famílias, seus filhos, onde eles estiverem, que eles possam sentir a Tua paz. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados, cheios da graça e do favor do Senhor sobre a vida deles. Pai, tira tudo aquilo, tudo que não pertence à vida deles, todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação, tira tudo, Senhor. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus, que eles possam ter uma vida leve, tranquila, cheia da Tua graça, cheia das Tuas bênçãos. Obrigado, Pai, obrigado pela vida deles. Eu sempre oro por eles e sempre continuarei orando para que eles possam ter uma vida triunfante no nome do Senhor. Eu não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra penetre o coração deles e que haja vida, haja louvor, haja graça na vida deles. Que eles possam colocar em prática tudo aquilo que eles ouvirem da Tua palavra e que eles possam colher frutos, que eles possam viver alicerçado na Tua vontade. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia de hoje, obrigado por esta manhã, que possamos ter um dia extraordinário na Tua presença, realizando a Sua vontade, fazendo aquilo que agrada o Seu coração. Nos abençoa, continua conosco, Senhor, nos fortalecendo, nos guiando, para que possamos fazer a boa obra que agrada o Seu coração. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado por vocês estarem aí sempre, todos os dias. Já estamos caminhando aí quase para 1 ano de devocional. Desde que Deus colocou esse projeto no meu coração, de domingo a domingo, estou aqui todos os dias, às 6 horas da manhã. E vocês também, estão sempre comigo aqui, caminhando juntos, estamos aí na mesma direção, no mesmo objetivo, servindo ao mesmo Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Vamos continuar aí com o nosso devocional de leitura. Hoje vamos ler o Salmo 108. Vamos continuar caminhando. E para quem está no grupo da leitura bíblica anual, hoje vamos começar o livro de Levítico. Ontem terminamos o livro do Êxodo, foi uma bênção. Agora vamos começar o livro de Levítico a partir de hoje. Tá? Então quem não faz parte aí do grupo da leitura bíblica anual, eu vou deixar aqui de novo, eu deixei nos últimos devocionais, mas eu vou deixar aqui de novo o meu WhatsApp, tá? Tá aí o meu WhatsApp, 998065957. Nele você manda uma mensagem dizendo que você quer participar da leitura bíblica anual. Tem que ficar bem claro que quer participar da leitura bíblica anual, porque eu também tenho o grupo dos devocionais diários, que eu mando todos os dias escrito, que é o meu devocional particular. Eu faço cedo, antes dessa live eu faço o meu devocional particular e eu envio nessa lista de transmissão para as pessoas. Então, se você também deseja participar, tá aí o meu WhatsApp. Hoje vamos começar o livro de Levítico, tá? Todo dia eu posto 3 capítulos em áudio, eu mesmo gravo o áudio lendo os capítulos, posto. Em seguida também eu posto os comentários referentes aos áudios que foram passados, os capítulos que foram lidos, tá? E isso aí tem ajudado muito no entendimento da palavra, tá bom? Vamos caminhando junto e, se Deus permitir, amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus e com certeza mais uma palavra para o nosso coração. Amém, queridos? Obrigado pelo carinho de todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.